vascaíno, fala vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar abundantemente a sua vida, meu amigo vascaíno. Meus amigos, mais um vídeo para a gente falar aqui do nosso amor em comum, o Vasco da Gama, para a gente debater as principais notícias e expor a nossa respectiva opinião. Bem, meus amigos, neste vídeo a gente vai falar sobre o fornecedor de material esportivo do Vasco da Gama. Hoje a gente teve uma novidade. Vamos abordar aqui o jogo entre Vasco da Gama e Fluminense. O Vasco finalizou hoje a sua preparação para esse jogão de bola amanhã. Jogo mais difícil do Vasco até aqui na temporada, assim eu considero. E iremos falar também sobre essa situação de reforços no Vasco. Laureano, que papo de maluco é esse de cuejar no Vasco da Gama? A gente vai explicar e a gente vai falar também sobre outras negociações que estão acontecendo aí nos bastidores do Vasco da Gama. Isso aí. Peço a você que está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike para avaliar o nosso conteúdo e ativem o sininho. Vamos lá, pessoal, vamos falar aí do nosso Vascão da Gama, começando aqui sobre a situação do material esportivo. Hoje a Capa fez o anúncio aí do enxoval completo do Vasco da Gama na temporada 2023-2024. Os uniformes ficaram bem bonitos aí. E o seguinte, né? Pode ser a última coleção que a Capa está fazendo aí para o Vasco da Gama, né? Muito burburinho aí que o Vasco poderá mudar de fornecedor esportivo aí nos próximos meses. Esse contrato da Capa que é muito questionado aí nos bastidores do Vasco da Gama. Bom, seguinte, Vasco da Gama e Fluminense, jogo cercado aí de polêmica, de confusão, de rixa. Eu sinceramente espero que isso não vá para dentro de campo. Eu estou com um grande receio aí que esse jogo seja muito violento por conta disso, certo? Os jogadores aí, tomara que ninguém tome as partes aí das torcidas, dos dirigentes, porque a gente viu muita polêmica aí. 60 mil ingressos foram designados para esta partida aí, certo? A carga do Maracanã máxima seria 80 mil, deu toda aquela polêmica porque o Fluminense não quis encher o Maracanã. A gente deve ter um pouquinho mais de 5 mil tricolores no Maracanã, essa é a verdade, né? O Vasco comprou aí 30 mil ingressos aí, 35 mil ingressos aí, e vai ser amplamente maioria. Bom, com relação ao time do Vasco, que é o que interessa, certo? O Vasco aí confirmou, né? Basicamente, a gente já sabe, segundo o lance aí, o time titular do Vasco: Léo Jardim, Pumita, Miranda, Léo Pelé, Piton, Rodrigo, Jair, Nenê, Peck, o menino Eric e o Pedro Raul. Esse é o time do Vasco da Gama, segundo o Lance.net. Lembrando que o Vasco precisa de uma vitória simples para ingressar no G4. Bora falar agora sobre a situação aí de reforços, tá? Com responsabilidade, sem maquiagem e sem maquiagem. E a gente, na parte da noite, na live das 21h30, vamos colocar todas as fontes para vocês
E os nomes aí mais polêmicos a gente coloca com fonte agora. Bom, seguinte, o Vasco já anunciou aí 11 reforços. Bons reforços, o Vasco vai ter um time forte nesse ano aí. O Vasco sacramentou a negociação aí de Emanuel Capasso, certo? Muito torcedor com dúvida. Pô, Laureano, fechou mesmo? Fechou. Tá fechado, é do Vascão. Inclusive, há uma previsão para que o Capasso chegue aqui amanhã. De repente, o Capasso até aparece no Maracanã para assistir esse jogo. E também o Lelê. Lelê está muito bem encaminhado aí com o Vasco da Gama. Essa é a grande verdade aí. Um jogador aí que tem sido o grande destaque, a sensação do campeonato carioca. O Abel Braga já fez reuniões no plural, a gente tomou conhecimento disso hoje com os seus representantes aí, com dirigentes do Itaboraí e também do Volta Redonda, Itaboraí, que tem os direitos econômicos dele aí, Volta Redonda, que tem o empréstimo dele até o final do ano, então está saindo negócio nessa situação. Galera, olha só, informação vinda aí da Argentina sobre a situação do Sérgio Barreto, tá? Martelo batido, o Vasco mandou outra proposta lá para a Argentina para o Independente avaliar, certo? O Vasco realmente quer esse jogador. O Vasco está fazendo isso porque a CBF essa semana vai anunciar aí de 7 a 8 jogadores inscritos numa partida. O Vasco quer aproveitar um jogador lá que tem passagem por seleção sub-20 da Argentina, cara, excelente jogador, aí o Sérgio Barreto, capitão do Independente. Sobre a situação aí do camisa 10, galera, a gente fala para vocês, o Vasco está negociando, mas aquele nome de impacto aí deve acontecer no mês de junho. Por que que eu estou falando isso aqui? Certo? O Vasco quer trazer um camisa 10 de impacto para parar o aeroporto, sim, que vai ser a tal cereja do bolo, mas sem ter custo com relação a colocar dinheiro na mesa. Vários nomes aí foram oferecidos para o Vasco da Gama, como foi o caso do Franco Fagundes. O Vasco chegou a fazer uma reunião, o Acosta, o Reynoso, né? O Vasco vai priorizar jogador que está em final de contrato. Essa é a informação que a gente tem. Sobre a situação aí do Diego Valois, é a mesma situação lá do Sérgio Barreto. Na Argentina está pipocando muito que tem proposta do Vasco da Gama, 18 milhões, cara. É muito dinheiro, seria a maior contratação da história do Vasco da Gama. Agora, o que pegou a gente hoje aí de surpresa sobre essa situação foi um informativo que o Jorge Nicola trouxe para a gente hoje sobre Cuejá no Vasco da Gama. A gente já tinha falado o nome do Cuejá aí há algum tempo atrás, que o Vasco tinha formalizado uma proposta de 2,5 milhões de dólares para ele. Ele acabou renovando o contrato com a equipe do Al Hilal, pegou a gente de surpresa. Vamos ver o que o Jorge Nicola falou? Vamos lá, vamos colocar aqui para a galera poder ver o que o Jorge Nicola falou sobre o Cuejá. Flamengo, Vasco, Cruz Nacional. Nas últimas semanas, vários times brasileiros tiveram seus nomes vinculados a especulações envolvendo Gustavo Cuéllar, o volante colombiano de 30 anos de idade que passou pelo Flamengo com sucesso antes de se mudar para o Al Hilal. E o Cuéllar não descarta voltar ao futebol brasileiro num futuro não tão distante. Grande dificuldade é seu salário, R$1,5 milhão por mês, livres de impostos, e o fato de ter contrato na Arábia Saudita até junho de 2024. Só para piorar, o Al Hilal, nesse momento, tem um transfer ban contra si, ele está impedido de inscrever novos atletas, ou seja, liberar qualquer um dos seus jogadores causaria um buraco, um rombo no elenco. Ele não vai ter a possibilidade de cobrir a lacuna deixada. Mas
Coellar deu uma entrevista às vésperas da grande decisão contra o Real Madrid. Coellar, que tem feito o grande Mundial de Clubes, foi eleito o melhor jogador em campo contra o Wydad Casablanca nas quartas de final e fez excelente partida contra o Flamengo na semifinal. Ele foi perguntado pelo pessoal do GE sobre a chance de voltar ao Brasil e disse o seguinte, abre aspas, o Brasil abriu as portas do futebol para mim, me deu a oportunidade de ser reconhecido internacionalmente. Vou estar sempre aberto à possibilidade do futebol brasileiro. Tenho recebido sondagens de grandes times, mas nesse momento estou focado aqui. E ele completa, mas o futebol é dinâmico demais, fecha aspas. Posso te contar que os maiores interessados no Coellar hoje são o Vasco e o Internacional, que vem no atleta alguém que poderia mudar o patamar técnico do time, especialmente no meio-campo. Então, galera, tá aí o informativo aí. Pegou a gente surpresa, né? Essa informação do Jorge Nicola. Realmente existe o interesse do Vasco da Gama, uma sondagem aí pelo Cuejá, o Vasco que está tentando aí volante. Vasco que perdeu aí a possibilidade de trazer o Aranguiz para o Internacional e vai ter que correr atrás aí de um novo volante. Certo, pessoal? Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Vasco neles e a verdade, ela prevalecerá. Valeu!